Fala, moçada! Antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders. E para isso, a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado. Você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim. E muitas vezes, o mercado em si não nos ajuda. Às vezes, os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade, para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso, e essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui, ó, que vai aparecer agora e também vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. Há quem diga, né, que tem só um que concorre com a gente, que é um tal de Flow, que eu nunca ouvi falar, inclusive tô brincando, brincadeira. Gente, antes da gente iniciar o episódio e de eu apresentar o meu querido convidado para vocês, clica aqui no botão, se inscreva no nosso canal, marca o sininho para você receber as notificações de episódios novos, notificações de cortes, tá? E não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Antes de eu apresentar o convidado, vocês sabem, eu falo isso todo início de episódio, parece um rec-repete, né? Isso é da sua época, rec-repete, tá? Eu sempre falo que o mais ignorante do podcast sou eu. E eu só trago gente boa aqui. E vocês estão vindo de uma sequência de episódios aí que só tem gente fera, só tem gente boa, tá? E o meu convidado de hoje, há uns 3 anos atrás, eu não fazia ideia quem era ele, mesmo. Só que ele cresceu tão rápido, ele veio crescendo tão rápido, um ascendente, parecia aquele, né, parece aquele Boeing, tá? Ele é quase do tamanho do Boeing, inclusive, né? E ele se destacou muito na Toro, né? Pra quem não sabe, a Toro é uma corretora que também vem crescendo muito aqui no Brasil. E esse cara ficou conhecido como Capita, né? Então, se você já ouviu falar, você vai saber, puta, eu sei quem é esse cara. É aquele cara que pinga lá no seu YouTube no patrocinado. Aquele cara que pinga lá no seu Instagram no patrocinado. Esse cara cresceu muito e vem fazendo um trabalho muito legal. E hoje é uma honra ter ele aqui. E eu quero agradecer de antemão por ter aceitado o meu convite. Vitor Lima, vulgo Capita. Obrigado, cara, por estar aqui hoje. Obrigado a você, Vasco. A honra é minha. Orgulho de estar aqui sentado onde grandes nomes já passaram por aqui nessa bancada aqui. É um grande orgulho para mim. O capitão tá on. Simbora, pode sapecar todas as perguntas aí que a gente responde tudo. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Grande honra mesmo. Obrigado. Vambora. Tem uma pergunta aqui, já que você falou que pode sapecar, a pergunta que não quer calar. Refrigerante. O zero ou o comum? Refrigerante, eu não tomo, não. Cortei refrigerante da minha vida uns 15 anos já, para mais. Não, uns 15 anos, mais ou menos. Tem isso tudo mesmo? Tem isso tudo, é. Eu fui adepto à água com gás e consegui trocar. Que legal, cara. Não tomo, não. Eu acho e não me faz falta, não, viu? Eu acho que é melhor pra saúde. Ou, eu acho, né? Não sei. Enfim, vamos lá. Então, a gente sempre começa o episódio aqui, cara. Já tentei mudar esse roteiro 200 vezes. Toda vez que eu mudo, eu recebo uma enxurrada de comentários, de feedback de nego no privado, lá no YouTube. Fala, pô, mantenha o negócio da história primeiro. A galera adora uma história. História é o que mais engaja. Legal. Né? Então, cara, como que você veio parar no mercado financeiro? E você fazia alguma coisa antes? Ou você, saiu como se diz, saiu do colégio e foi pro mercado financeiro? Como é que é a sua história? Boa. Vamos lá. Então, tem que voltar lá em 2009. Exatamente o que você falou, quando eu estava saindo do colégio, me preparando aí para me especializar, né, numa graduação.
Em 2009 também foi o meu primeiro contato com o mercado financeiro. Ali naquele ano eu fiz o meu primeiro curso de trade do Rodrigo Cohen. Cohen, um abraço para você, inclusive. Gente boa, já veio aqui também. Gente boníssima, Cohen é fera. Mister. Aí eu fiz um curso do Cohen lá em 2009, só que ali, cara, eu era muito cru, era muito novo também, mas ali foi o meu primeiro contato, né? Se eu falar assim, o seu primeiro contato com bolsa foi lá em 2009. E nesse ano também foi o ano que eu estava graduando no segundo grau, né? Era o ano que eu ia fazer vestibular. E ali comecei a pensar e ver qual que era a graduação que eu ia seguir, qual que era o rumo que eu ia seguir. Eu era bom muito em matemática, em números, enfim, já sabia que ia partir para a área de exatas. E agora qual o curso que eu vou fazer? Cara, comecei a pesquisar, ouvi pessoas próximas de mim que pudessem me indicar alguma coisa, recomendar a minha família, o meu pai. E né, eu tinha muito apreço por economia, né? Tinha muita vontade, era muito curioso, eu lia bastante, mas muitos falavam, eu acho que falam-se isso até hoje, que engenharia era um curso muito mais completo. Engenharia é um curso mais completo. Faz engenharia, não faz economia, faz engenharia, depois você se especializa e tal. E naquele ano de 2009 foi o ano em que o país foi selecionado, escolhido para ser sede da Copa do Mundo de 2014 e o Rio de Janeiro sede das Olimpíadas de 2016. Então eu estava meio ali sendo influenciado a escolher engenharia, influenciado não, pelo que eu estava ouvindo, né? O que eu estava querendo escolher engenharia, e cara, o mercado de engenharia civil vai bombar por conta das obras que vão precisar ser feitas no país, enfim. E aí acabei optando por fazer o vestibular para engenharia civil, passei uma faculdade lá de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais, e comecei a fazer o curso de engenharia civil, né? E fiz um estágio, comecei a fazer, mas ali por volta do terceiro, quarto ano, a faculdade começou a ficar muito difícil. O processo ficou muito complicado ali. E eu percebia que engenharia civil não me saltava aos olhos, sabe? Não era uma coisa que me dava prazer de estar estudando, não era uma coisa que me dava prazer de estar trabalhando. Eu fiz um estágio numa construtora. Isso era em BH? Isso em BH, exatamente. Fiz um estágio na construtora, eu trabalhei primeiramente no escritório da construtora, na viabilidade de negócios, que até era uma área que me atraiu um pouco, mas aí depois eu fui para o campo de obra, enfim, peguei um pouquinho de tudo da engenharia civil. Só que aí eu vi assim, cara, isso aqui não é para mim. Isso aqui, e isso estava fervendo dentro do meu coração. Mas um dia que ficou muito marcado na minha vida, foi um dia em que os meus avós foram almoçar na casa da minha mãe. Nessa época eu morava ainda com a minha mãe. E toda quinta-feira os pais da minha mãe iriam almoçar, que são os meus avós, né? E o meu avô sempre interessado na vida dos netos. Eu tenho uma irmã, e a minha irmã fazia medicina, hoje ela já é médica. E o meu avô interessado e perguntava, Vitor, como é que tá a engenharia, e Bárbara, como é que tá, né, medicina. O nome da minha irmã é Bárbara. Ele começou pela minha irmã empolgada, Vasco, falando, mostrando raio-x e tal, e o olho do meu avô brilhando, cara. Olho do meu avô brilhando, nossa, que maravilha, e tal. E eu ali, cara, sentadinho na minha assim, cadeira, e falei assim, cara, vai perguntar pra mim, vai chegar a minha hora de falar de engenharia civil. E não deu outra. Ele chegou, depois que minha irmã passou por tudo, mostrou raio-x, não sei das quantas, exame, não sei das quantas, e maravilha, Bárbara, que lindo. Nossa. Vitão, porque nessa época ainda era Vitão, não era Capita, não. E aí, como é que tá a engenharia civil? Sabe o que eu consegui falar pro meu avô? Tá tudo bem, cara. Sabe aquele tudo bem que sai meio forçado? Tá tudo bem. E beleza, e aí depois a gente foi almoçar, mas aquele tudo bem me incomodou bastante. Eu lembro que depois que os meus avós saíram da minha casa, cara, aquilo mexeu bastante, eu comecei a refletir muito, sabe? Não foi nem ele que te falou, tipo... Não, nada, ele não falou nada. Que bom, beleza, que bom que tá tudo bem. Mas eu vi a diferença. Eu vi a diferença na hora de fazer a tratativa. E aquele tudo bem me incomodou, eu comecei a refletir, falei assim, eu preciso fazer um outro curso. Eu preciso ir para a área que eu sempre quis, que era a economia, né? E sempre tive o interesse de trabalhar no mercado financeiro, mas primeiramente eu queria ir para a economia. Só que eu tinha muito receio de admitir isso, e eu gosto de sempre citar isso na minha história. Já quem me acompanha já ouviu essa história um par de vezes, porque eu acho que isso, para quem vai estar
tá nos ouvindo, isso é motivador, sabe? Porque, ora, nas nossas vidas, a gente tem que, às vezes, mudar, né? Optar, fazer a conversão, mudar de direção. E, às vezes, mudar de direção, cara, gera um desconforto. Claro que gera. Você dá um passo para trás, né? Mudar de direção gera um desconforto, gera um frio na barriga, porque ali você está tomando risco, né? E quem é trader, quem opera no mercado, a gente trata sobre gestão de risco a todo momento. E ali foi a primeira vez, basicamente na minha vida, que eu estava tratando de uma questão muito séria, que eu estava tratando uma questão de risco. Cara, eu preciso tomar risco. O risco que eu vou tomar cara, eu vou ter que voltar para uma faculdade onde ele era muito difícil, porque, né, quando a gente está ali com 20 e poucos anos, a gente acha que a gente já é gente, né? Uhum. E eu vi muitos meus amigos já se formando, estava muito próximo da formatura, né? Da graduação. Acho que não pode errar, né? Acho que não pode errar. E fala assim, nossa, gente, mas os meus amigos já vão começar a ganhar um dinheirinho ali e eu vou ter que voltar. Vou ter que voltar. Só que aí eu tive que encarar a minha família, né? Porque eu tinha todo o suporte da minha família, suporte financeiro e emocional da minha família, graças a Deus, para tomar essa minha decisão, né? Primeiro eu fui no lado mais frágil, que era o lado da minha mãe, Vi, claro, me chama de Vi, claro, vamos mudar, vamos. É sincero. Só que você tem que falar pro seu pai. Meu pai era a linha mais firme ali do relacionamento ali com os meus pais. Eu falei, beleza, vou falar com meu pai. Só que para falar com meu pai, eu tinha que fazer um baita de um evento. Falei, pai, vamos sair para jantar? Queria conversar com você, um assunto sério e tal. Aí quando nós sentamos na mesa do jantar, o meu pai chegou e falou assim, você engravidou quem? Putz. Vai, você é avô. Eu falei, não é nada Aí, disso. na hora você pensou assim, nossa, podia ser muito pior, tá vendo? Do que... Exatamente. Falei, não, pai, não é nada disso não, eu só tô incomodado com engenharia, eu não quero fazer, quero interromper o meu curso. Caramba, e quero partir para um novo curso, quero fazer economia. Eu já tinha a instituição que eu tinha selecionado, porque eu tinha também a vontade de morar fora, e essa instituição que eu estudei, me formei, tinha uma graduação sanduíche que podia possibilitar o aluno a fazer um ano do curso fora, no exterior. Então já tinha escolhido muito bem qual a instituição. Sanduíche que chama, né? Graduação de sanduíche que chama. Tá, não sabia não. Então a fome aí? Não, caralho. Agora eu também sou fitness. Agora fitness é que eu também sou, caralho. Sou fitness, sanduíche zero, não come. Mas aí, cara, eu falei pro meu pai claramente me deu todo o apoio, falou, então, cara, quero te ver feliz, independente se é na engenharia, se é na advocacia, se é na medicina, cara, o importante é a sua felicidade, e é isso mesmo, pessoal. Cara, o importante é a nossa felicidade, a gente tem que fazer algo que a gente se sinta bem, é prazeroso de fazer, porque o retorno financeiro, ele é consequência, ele naturalmente ele vem de algo que você faz com alegria. Se, né, o trabalho que você exerce hoje, cara, te incomoda, busque fazer algo que te dá prazer. E certamente a sua performance vai lá para cima e, consequentemente, o retorno financeiro ele vem. Eu experimentei isso. E aí eu falei com meu pai, ele me orientou, falou, Vitão, cara, claro, vamos. Mas ele só me recomendou, não deixe de graduar em engenharia. Você está muito perto, mas aquele ano ali, cara... Quem já passou por mudança de curso sabe o que eu estou falando, e eu já era muito preconceituoso de quem queria mudar de curso, eu era mesmo. E depois eu vivi na pele de que, cara, esse cara quer largar o curso faltando um ano, faltando um período, 6 matérias. Cara, o negócio não vai mesmo, é muito maçante. Mas o meu pai me recomendou a isso e eu conciliei. Eu fiz as 2 faculdades no início juntas, terminei a engenharia, fui para economia, e aí quando eu entrei em economia, no primeiro período, eu tinha a possibilidade de eliminar algumas matérias, né? Mas eu quis não fazê-la porque eu queria subir a minha nota lá para cima, porque esse era um dos requisitos para fazer a graduação lá fora. Entendi. E aí, eu fui aprovado, eu tive a oportunidade de fazer um ano de economia e de business na França, então eu morei na França, que foi uma época também extraordinária na minha vida, porque ali, cara, foi uma virada de chave, do Vitão que era menino para o Vitão que começa a se tornar um homem, né, com as responsabilidades de um homem, no singelo significado da palavra homem mesmo, da gente começar a amadurecer, né, de sair de menino para homem. Porque ali eu morei sozinho, cara, eu saí da minha bolha lá de Belo Horizonte, tive contato com diversas culturas, cara, fiz amizade na Europa inteira,
amigos da Ásia, amigos muçulmanos. Então, cara, você abre muito a sua mente. Eu amadureci muito como ser humano, né? Logicamente, eu desenvolvi mais uma língua. Hoje eu falo francês e inglês. Tive essa oportunidade, né, de ter mais esse up aí na minha vida. E além também, né, de toda a experiência acadêmica que morando lá na França me deu. Só que nessa época eu não tive contato com o mercado financeiro, com o bolso, né? Logicamente, fazia alguns cheguei a acompanhar, sempre lendo, fazendo, olhando os gráficos, interessado, né? Sempre fui muito interessado com isso, né? Mas quando eu digo que eu não tive contato, quando eu morei lá na França, né? Se eu tive contato com o mercado financeiro internacional, não tive. Mas foi muito importante esse tempo que eu vivi. Eu gosto de falar isso porque às vezes não, acho que muitas pessoas, que nem eu vou reforçar, vão se familiarizar com a minha história, sabe? E isso é no trade, é na vida, que às vezes a gente tem que, cara, dar um passinho para trás, reduzir a mão no trade, operar com menos contratos para que depois você possa voar. Ou então, cara, você não quer mais trabalhar no trabalho que você faz hoje, você queria cair de cabeça no mercado financeiro, seja como analista, ou seja, efetivamente como trader. E, cara, você tem medo da mudança. Saiba que eu nunca saberia que lá em 2013, 2014, foi quando eu fui fazer o meu novo curso, né? Eu nunca saberia que eu atingiria o que eu atingi hoje, mas certamente o que eu estava escolhendo ali cara, eu quero ser feliz, né? E aí eu voltei da França, graduei e aí comecei a buscar por oportunidades de emprego, sabe, Vasco? Porque ele me parava assim, pô, cara, preciso trabalhar. A única experiência de trabalho que eu tinha tido foi ali no estágio em engenharia civil. Eu estava louco para trabalhar e comecei a fazer alguns processos. E aí eu fiz processo em 2 empresas grandes de consultoria em paralelo junto com a Toro. A Toro apareceu um processo para ser assessor de investimentos da Toro. E eu falei assim, cara, é ali que eu quero. Né? Mas, logicamente, eu estava concorrendo nos 2 outros processos também, mas eu falei assim, nossa, é a oportunidade que eu tenho, cara, de trabalhar com o mercado financeiro dentro de uma instituição que está nascendo, era o momento que a Toro estava nascendo, né? Porque esse momento era o momento em que a Toro, que era escritório autônomo de uma outra instituição, estava, né, virando a chave para se tornar de fato uma instituição financeira. Então, naquela época, eu precisava muito de recursos humano, né, capital humano, e aí foi esse processo qual eu me candidatei e fui contratado para ser assessor, né? Você começou lá como AI, então? Como assessor, não era como agente autônomo, porque não tem um modelo de agente autônomo na Toro, não. Tá. Era como assessor de investimentos da própria corretora. Tá. E aí eu comecei exatamente como assessor. Até passei nos outros processos que eu estava, mas falei assim, cara, é a Toro, sem sombra de dúvidas, que eu quero trabalhar com o mercado, quero trabalhar com bolsa, é a minha chance, né? E passei, fui aprovado como assessor, e era nessa época, e aí foi março de 2018, que eu fui contratado como assessor de investimentos da Toro. Era o momento em que, né, a Toro ia se tornar efetivamente corretora. A expectativa era para que a gente virasse a chave para a corretora em abril e maio, né? Eu fui contratado em março. Só que esse processo se delongou um pouquinho, porque é um processo burocrático, moroso, que envolve órgãos reguladores, Banco Central do Brasil, CVM, então demorou. A gente efetivamente virou a chave naquele referido ano de 2018, em agosto, a gente começou as nossas atividades. Mas assim, esse processo de março até agosto, ele foi importante porque, cara, eu fiz treinamento de todo tipo, você imagina. Eu fiz simulação para atender cliente, eu fiz curso de oratória, isso tudo que a própria instituição estava disponibilizando, né? Que ela estava investindo no funcionário, né? No colaborador. Certo. Cara, tive a oportunidade de pegar ensinamentos com outros colaboradores, com funcionários da empresa, então eu me capacitei, né? Tive uma possibilidade de me capacitar ainda mais para exercer a minha função de assessor. Mas vale ressaltar que no meu primeiro dia da Toro, o colaborador entra, a Toro não era no prédio que hoje a Toro está, era um outro, mas ali também tinha 3 andares. Passei por todos os andares, a gente vai conhecendo todas as áreas da corretora, aí chegou na área de análise. Aí entramos na área de análise, né?
batemos lá na porta, porque a área de análise tem todo o distanciamento junto com O China Wall lá, né? O Chinese Wall, o distanciamento da outra área, porque, cara, não pode compactuar as duas áreas por questão de compliance. Aí entramos lá, falei assim, uau! Eu respirei assim, senti, cara, que cheiro de bolsa de valores. Até o ar é diferente. O ar é diferente. O cheiro de mercado financeiro, falei, é aqui, cara. É aqui, porque quando você entra, quem já teve a oportunidade de estar, né, dentro de uma sala de análise de investimentos, cara, cada analista trabalha com no mínimo quatro monitores, né, televisão para cá, televisão para lá, mercado financeiro passando daqui, noticiário passando de lá, todo mundo concentrado. Cara, é um ambiente de trabalho bonito de se ver, né? Falei, cara, esses caras aqui são os caras. Esses aqui são realmente respira, né? Assim, cara, eu quero trabalhar aqui, cara. Mas aí, beleza. Aí, isso em março, me capacitei e tudo mais, me tornei assessor e foi importante eu ter tido essa fase como assessor, porque eu tive contato com o cliente, eu soube me comunicar melhor com o presidente da empresa, que era uma maneira que o CEO da empresa sempre se referia, o Gabriel Callas. O cara sempre se referiu, o cliente que é o presidente da empresa. Então, é uma maneira que eu pude me familiarizar de como me comunicar com o cliente, como me aproximar com ele, como ganhar ele para o meu trabalho, para a instituição. Cara, eu passei e tive a oportunidade de estar em diversas áreas da corretora, né, para eu poder, né, ganhar mais bagagem. Então, foi importante para mim. E em outubro de 2018, na época, Rafael Panonco, que era o analista-chefe da corretora, um abraço para o Panonco também, que o Panonco se tornou um grande mentor, ele me ajudou muito, ele se tornou um grande amigo também. Mas o Panonco, na época, ele abriu uma vaga interna para 3 analistas, ele queria 3 analistas para o time dele, abriu uma vaga interna, pô, galera se candidatou, mas foi engraçado que o Panonco colocou o processo seletivo, uma das fases do processo seletivo, um dia depois de um feriado, acho que era depois de um feriado, era em outubro, um dia depois de um feriado, aquele feriado lá de outubro. Cara, uma galera desistiu por conta do feriado, que tinha que fazer a preparação, uma galera meio que desistiu, o Panonco ficou, eu lembro que ele ficou assim, ficou pé da vida com a galera que desistiu só por conta do feriado. Falei assim, esses caras, ele queria peneirar a galera logo ali, né? Queria ver qual que era a vontade, né? A vontade da pessoa de querer estar na área de análise, não só por curiosidade. Quero mudar, não. Cara, você tem que ter vontade mesmo. Mas aí, para não cobrir o processo, eu passei, né? E fui para análise em novembro, dezembro de 2018, onde efetivamente ali eu tirei a minha certificação, me tornei analista, me tornei CNPI. E eu cito o Panonco, um abração para ele, acho que eu já mandei, mas outro abraço, porque ele foi um cara que foi divisor de águas para mim, sabe? Ele foi um cara que eu aprendi muito da técnica que hoje eu tenho, cara, eu sou grato, muito grato ao Panonco, pela oportunidade que ele me deu de estar ali na equipe e pelas horas que ele disponibilizava, não só a mim, a todos da equipe que ele fazia gestão, né? Horas depois do mercado, cara, fiquei vários dias com ele conversando sobre técnica. Eu lembro um dia que a gente ficou até quase 9 horas da noite na corretora falando sobre Fibonacci. A gente tirou todas as dúvidas sobre Fibonacci um dia lá e depois ele me deu. Então, aí leva esse material, estuda. E aí eu cresci bastante. Só que quando eu entrei na área de análise, eu me sentia como patinho feio ali no time. Porque, cara, é tanta gente, você fica com medo de errar, né? Falei, será que se eu abrir a boca aqui, eu vou falar alguma bobagem? Parece que essa galera aqui, parece que os analistas sabem tanto, eu não sei se eu sei tanto quanto eles. Só que uma coisa que o analista não pode ter medo é de se posicionar. O analista tem que se posicionar. Cara, o analista tem que falar, é para comprar ou para vender? Cara, não tem jeito de ficar no meio do muro. É para comprar ou para vender? Essa é a posição do analista. O analista ele tem que tomar a posição. Então, essa foi uma habilidade que eu passei a construir, né? Ficava meio acanhado, falei, não, mano, mas eu tenho que me posicionar, eu tenho que saber, e eu fui ganhando meu espaço. No início eu fazia recomendações de day trade, era uma plataforma antiga da Toro, quem operou na Toro, ou operou lá antigamente vai lembrar que era Toro Radar, eu mandava umas recomendações por lá, escrevia uns relatórios de análise técnica lá.
E fui crescendo, né? Fui ganhando o meu espaço. E tinha já a live de acompanhamento de mercado da Toro, que era transmitida dentro do Toro Radar. E aí eu comecei, e eu ficava com o Paranhos, dá uma oportunidade na live, Paranhos, dá uma oportunidade na live, eu queria fazer a live. E a live nem era um produto ainda como é hoje, né? Porque o produto live se transformou depois do ano de 2020 com a pandemia. Isso era antes da pandemia, lá em 2019 já, né? Paranhos, me dá uma oportunidade na live, Marlon, me dá uma oportunidade na live. E aí surgiu um projeto da gente fazer fechamento de mercado no YouTube. Eu fazia o fechamento de mercado com mais 2 outros analistas da equipe, mas não ali no trade com a galera, mandando call, acompanhando o mercado. Né? Comecei a fazer ali o fechamento, um produto que, cara, no início ele tinha 10 pessoas acompanhando. E aí depois, né, a gente foi... Só te interrompendo, isso é um detalhe muito importante, né? Muito importante. Tinha 10 pessoas, cara. Tinha 10 pessoas. Foi tudo pra parar e falar assim, nossa. Tinha 10 pessoas. Eu não quero fazer esse negócio, né? Exatamente. E a gente começou a fazer essa transmissão no YouTube. Não existia. Era um negócio que a gente parece estar falando de tanto tempo, mas é 2, 3 anos atrás, cara. Não tinha essa proporção que tem hoje. Era um negócio muito, muito rasinho ainda. Aí fazia esse fechamento de mercado, fiz ele por um tempo, e o Paronco me deu uma oportunidade de fazer o mercado ao vivo, né, que está ali acompanhando mini índice, mini dólar, ações, mandando recomendação de day trade, fazendo a leitura do mercado. E aí comecei a revezar entre o time, né, a revezar entre os analistas. Eu tinha a minha janela, o meu horário. Aí entrou o ano de 2020. O ano de 2020 é o que você falou no início do podcast. Há 3 anos atrás eu nem sabia quem que era esse cara. Porque realmente a minha virada de chave foi assim, ó. Né? A oportunidade, sabe quando a oportunidade apareceu e o cara mata no peito e mete ela de chapa e faz um golaço? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Lógico que eu dou sempre graças a Deus, porque eu sei que tudo veio lá de cima. Deus que fez tudo na minha vida e também com o apoio da minha família, mas a oportunidade apareceu e eu agarrei. Aí apareceu 2020, teve aquela turbulência de pandemia, de isolamento, só que nessa época eu já morava sozinho. Depois que eu me formei e voltei da França e comecei a trabalhar na Toro, cara, eu já morava sozinho. E nessa época da pandemia, eu optei por trabalhar todos os dias na instituição. Cara, eu morava sozinho, eu ia no meu carro. Falei, eu não sei se eu me adaptaria com o home office. Nem um dia eu trabalhei de casa, nem um dia sequer. Mas eu fazia tudo com a responsabilidade dentro ali das orientações das autoridades, de isolar. Eu só optei por trabalhar porque a Toro falou assim, cara, a corretora está aberta. Quem quiser trabalhar daqui, trabalha. E eu quis trabalhar, né? Por todos esses fatores que eu citei que não me impediria, né? Porque eu morava sozinho, eu estava isolado nessa época, conforme eram as orientações das autoridades. Mas da grande maioria dos funcionários, como foi no país, cara, as pessoas se isolaram mesmo, não saíam de casa, cada um com a sua realidade. Por quê? Porque eu moro com a minha avó e ela é como é que chama? Uma pessoa que é muito vulnerável ao vírus e tal, e muitas pessoas optaram por trabalhar de casa. Eu não. Eu fui, acho que, um dos únicos da equipe da análise, junto com o Paronco, que ia na corretora. Eu ia todos os dias. E eu fazia as transmissões, as lives de lá. Ali eu já estava escalado para o mercado ao vivo, né? Que ali girava entre 60 e 70 pessoas, o acompanhamento de mercado de day trade, né? Nas nossas recomendações. E aí, eu peguei... O pregão tinha 60, 70 pessoas. No meio da pandemia, 60 pessoas. No início da pandemia, não no meio. Bem no início ali, na virada de 2019 para 2020, a nossa audiência ali girava entre 60 a 70 pessoas. No máximo 100 pessoas ali, era quando era muito. E aí, os outros analistas começavam a fazer de casa a transmissão. Só que a transmissão de casa, ela oscilava muito por conta da internet. Aí o Paronco chegou e falou assim, Vitão, você não pode fazer a live o dia todo, não? Porque a galera não tá querendo vir, não pode vir, né? Pessoas não podem vir, você pode vir na corretora, você faz a live o dia todo por conta da estabilidade da internet? Eu falei, não, deixa comigo, era o que eu já queria fazer, né? Eu já queria fazer a live. E aí,
o momento de live também começou a crescer bastante, né? As pessoas começavam a procurar por esses tipos de conteúdos, porque estava todo mundo dentro de casa. E aí eu atrelei algumas coisas, que foi a minha qualidade técnica, minhas recomendações estavam boas, né? Eu tinha uma comunicação muito boa com o cliente, eu tinha um carisma, eu tinha uma energia diferenciada que me fez, cara, começar a crescer. Aí a audiência da live bateu 100, bateu 200 pessoas, bateu 300, 400, bateu 1000 pessoas. O dia que bateu 1000, eu lembro que eu quase... Faltou eu dar cambalhota naquela live lá. Aí até um diretor da empresa chegou pra mim e falou assim, Vitão, pô, se bater 2000 pessoas, a gente sai pra almoçar, eu pago teu almoço. Bateu 2000, bateu 4000, teve um dia que bateu 7000 pessoas, Vasco, Caramba, me acompanhando cara. simultaneamente. Que loucura. 7000 pessoas. E aí o Vitão começou a aparecer pro mercado. Cara, comecei a aparecer pro mercado. E eu lembro o Cohen de novo, o Mister, porque desde aquela época de 2009, quando eu fiz o meu curso com ele, cara, eu era fã dele, era o ídolo, meu ídolo ali. Cara, o cara sabe tudo sobre o mercado financeiro. E ali eu comecei a parear com o Cohen de audiência, cara. O número de pessoas que me acompanhavam, o Cohen nessa época ele também estava ao vivo no YouTube, ele tinha a maior audiência do YouTube na época, eu comecei a parear com ele de audiência. E aí, Cohen, cara, quem que é esse cara aí da Toro, esse tal de Vitão aí da Toro que tá aparecendo e tá mandando bem, né? E aí foi mais um evento importante dentro da minha carreira que o Cohen me chamou para um Cohencast, pro podcast dele. Tá. E aí, cara, que aí eu fiquei com a visibilidade ainda maior, né? Falei, porra, que isso, cara? Quem imaginou eu que fiz o curso do Cohen, sei lá, há 10 anos atrás, hoje eu tô ali trocando figurinhas sobre o mercado financeiro. Hoje eu tenho uma das audiências de um cara que eu acompanhava. É exatamente quando o fã encontra com o ídolo, né? E hoje o Cohen, a gente estreitou tanta relação. Cohen é um amigo meu, a gente já saiu para jantar, ele já saiu para jantar lá no Rio de Janeiro, ele já foi em Belo Horizonte, a gente saiu. A gente, cara, se aproximou, né? O mercado me trouxe essa amizade com ele. Mas é justamente quando o ídolo se encontrou com o fã e a gente estava ali no mesmo, vou dizer assim, no mesmo nível ali, né? Cara, conversando de analista para analista, fizemos um podcast junto e tal. E mais uma vez ali foi mais uma virada de chave minha que eu comecei a aparecer, né? Fiquei do lado de um cara que tinha toda a bagagem que o Cohen tem. E nessa época, né, eu fui muito elogiado dentro da empresa, né, porque eu tinha uma forte característica, qualidade de captação do cliente e de retenção do cliente. Conseguia trazer ele para o YouTube da Toro, trazer ele para a Toro, para operar na Toro, né? E ali também eu fui reconhecido dentro da empresa com isso. Eu fui promovido e, além das minhas promoções, eu fui chamado para a sociedade, para a partnership da empresa. Eu me tornei sócio da empresa em 2021, né? Da Toro. Né? Que eu olhei, cara, cheguei, caraca, me tornei sócio da empresa, foi assim uma baita honra para mim, né? E ali continuei fazendo o meu trabalho, né? De lá para cá, e consegui crescer em público, melhorar cada vez mais a minha comunicação com o meu time. Aí eu vou chegar aqui do porquê que essa faixa está aqui no meu braço, né? Porque nessa época que eu fazia as transmissões, Vasco, eu tenho uma maneira peculiar, uma característica de me expressar e de me comunicar, né? E cara, caiu no gosto da galera. A galera curtia acompanhar o mercado comigo, não só pela parte técnica. Claro que pela parte técnica. Se eu fosse ruim tecnicamente, por seleção natural, eu jamais estaria sentado aqui nessa bancada. Mas também pela minha parte comunicativa, pelo jeito que eu tratava o cliente, e eu tratava as pessoas que me acompanhavam no YouTube como fosse um time, literalmente uma família. E a metáfora que eu usava na época, eu falava assim, galera, a gente está num barco. Cara, o mercado financeiro é como se a gente estivesse num barco e a gente está remando. A gente precisa remar contra a maré, contra a tempestade, contra a ventania, porque vão aparecer dificuldades. Eu sempre usava essa metáfora do barco. Vamos remar, meu time. Chamava, vamos remar, meu time, vamos comigo. Eu lembro quando apareceu o primeiro hater, um cara querendo me criticar, pelo meu corte de cabelo, pela minha barba, alguma coisa não... Quando o hater, quando tem, o hater coisa, é hater, qualquer coisa incomoda ele. Tu respira curto. Exatamente. E aí
E aí eu lembro até de um cliente que falou assim, pô, essa live tá fazendo sucesso, tem até hater. É o termômetro. É o termômetro, justamente. E aí eu falo assim, galera, se essa pessoa não quer remar, mas eu preciso de todo mundo que tá comigo remando para a mesma direção. Vamos remando, um leão a cada dia, é chuva na cara, é onda na cara, mas a gente precisa remar. Aí um dia o cliente falou assim, pô, Vitão, esse tal barco que a gente está remando é o boat. Na verdade, não é o boat. Boat, em inglês, é barco, né? É o Toro Boat. Aí nasceu o Toro Boat. Aí nasceu essa comunidade, essa família, né? Que hoje né, como eu referencio as pessoas que me acompanham e me seguem. Aí é Toro Boat para lá, então vamos remar, Toro Boat, vamos que vamos. Cara, além do Toro Boat, Vitão, o Toro Boat precisa de um capitão, aí. Você é o capitão do time, Vitão. Isso lá no chat do YouTube mesmo. Os clientes e os seguidores me chamando. Eu falei, não, pessoal, não sou capitão nada não, é todo mundo mesmo, vamos todo mundo junto e tal. Não, Vitão, você é o capitão, a gente precisa de um capitão. Eu falei, quer saber? Passa a faixa pra cá, então, que eu vou botar no braço. Incorporei o capita, incorporei o capitão pra mim, peguei e hoje eu recebo o apelido com muito carinho, né? Eu incorporo mesmo o capitão, porque aí, cara, eu tô na missão mesmo, eu senti que esse é o meu chamado, cara, de impactar a vida das pessoas no mercado financeiro, trazer o que eu sei, mudar a vida e a trajetória das pessoas. E é isso, aí chegamos aí praticamente no dia de hoje, né? Hoje eu, né, para quem não sabe, eu não sou mais funcionário da Toro, eu ressignifiquei a minha entrega para a Toro no início desse ano, né? Eu sou influenciador da marca, né? Eu indico a corretora, o Vitão opera pela Toro. Quem não tem conta na corretora, eu faço o convite para operar na Toro. A Toro, nós temos D64, Profit Pro gratuito, corretagem zero, né? E tem todo o suporte comigo, se quiser falar comigo, tirar qualquer tipo de dúvida. A corretora do Capita, ela é a Toro, né? Mas eu não sou mais funcionário da Toro, né? Eu ressignifiquei a minha parceria, continuo como parceiro de negócio e hoje, né, eu tenho a liberdade para tocar o meu educacional, que era uma coisa que eu queria muito, né? Entrar de vez em cursos, mentorias, porque eu sei que eu posso continuar impactando. E uma maneira de eu impactar cara, eu tenho que entrar no educacional, eu tenho que partir para o educacional, e aí foi onde eu cheguei no denominador comum com a instituição, e aí hoje eu tenho a liberdade de empreender, fazer o meu negócio com a parceria com a empresa também. Boa. A história é longa, né, Vasco? Cara, não, mas, pô, tá bom, tá, foi excelente, cheia de detalhes. Cheio de detalhes, né? E foi luta, hein, bicho? Sim. Fácil, como se diz, né? Não é. E, cara, eu jamais imaginaria estar sentado nessa mesa aqui com você, cara. Se eu não tivesse tomado aquela decisão que eu tomei lá no ano de 2014, cara, eu não estaria aqui, eu não estaria feliz o tanto que eu estou feliz. E aí eu sempre gosto de fazer uma comparação, né? Quando eu levantava para acordar no estágio, para ir para o campo de obra lá na engenharia civil, e quando eu levantava para trabalhar para a Toro, a motivação era totalmente outra, cara. Eu tinha me dava uma alegria de poder ir trabalhar, de fazer o que eu faço, de estar ali no mercado acompanhando, de estar com o cliente. Cara, eu fazia com prazer, com alegria. E eu acho que foi por esse prazer e por essa alegria que, cara, eu consegui me performar muito bem e chegar onde que eu tô hoje, né? E aí eu sempre, o que eu quero bater firme com as pessoas cara, busque aquilo que te faz bem no dia a dia, né? Porque o trabalho vai ocupar grande parte das nossas vidas. Sim, e se você... boa parte, né? Boa parte, Uma parte trabalhando e a outra dormindo, né? Literalmente. Literalmente. Cara, é muito bacana a sua história. E assim, você, putz, né? Tu vai conduzir uma sala ao vivo ali. Tem, como se diz, o lado bom e tem um lado também que você teve que aprender, né? Sim. Você teve que aprender, enfim. Como foi pra você, basicamente? Todo trader tem suas fases ruins. Sim. Todo analista tem suas fases ruins. É inevitável. É o pullback, né, cara? Sim, com certeza. Então, assim, pegando a analogia do barco, do boat, né? Certo. Às vezes o mar tá calmo, mas às vezes, meu amigo, né? Sim. E aí você tá ali de repente você tava ali com 60 pessoas, de repente tava com 200.
400 mil, pá, pico lá, que foi quanto você falou? 7, 8 mil. 7 mil, né? 7 mil, etc. Né? Como que você lida com os períodos que você vai mal? Aquela semana que você fala, nossa, mas eu tô com o dedo torto, né? O dedo destroncado, enfim, famoso curupira, né? Pé Sim. trocado, enfim. E aí você tá ali com um monte de gente, enfim. Como que você lida com isso? O que você faz efetivamente? O que você aprendeu a fazer e fala, cara, isso me ajuda? Tá. Boa, excelente pergunta. Que aí a gente vai começar a entrar em detalhes do que as pessoas que nos ouvem precisam ter e aprender a fazer para sobreviver no mercado, primeiramente, e depois ganhar dinheiro no mercado, que é o tal do GR, que é o que eu sempre falo, GR na veia, meu time, que é fazer a gestão de risco, né, das suas operações, e também, né, ter um psicológico tranquilo para que a gente possa administrar as emoções do qual estamos submetidos no mercado financeiro. Certo. Eu lembro muito bem de um dia que eu comecei, cara, com a pilha toda. Eu tava na energia lá no talo, como é de praxe do Capita. Cara, eu entrei numa operação do dólar, eu acho que no primeiro minuto, se não for no primeiro minuto, foi no segundo minuto. Cara, eu entrei, tomei uma ré do mercado, tomei um stop grande de 15 pontos. Não me lembro quanto era o tamanho do stop, mas era um stop relativo em quantidade de pontos. E aí, era a deixa que eu precisava, que os haters precisavam para cair em cima de mim. Nossa. Começou. É o capitão do loss, não sei o quê. E aí aquilo me afetou psicologicamente. Eu quis provar para os haters e para mim de que eu não era o capitão do loss. De que cara, aquele dia, eu nem saí para almoçar porque eu fiquei tão assim, movido com aquela situação de que querendo provar para mim mesmo de que eu era bom, de que eu não fiz a minha hora do almoço mesmo. Eu tinha que parar, a live tinha que parar, mas eu falei, não vou parar. Cara, aquele dia foi o pior dia. Foi loss atrás de loss atrás de loss. Que é o famoso, sabe o que, Vasco? Que muitos devem ter passado, eu acho que esses dias de fúria todo mundo já passou, que é o trade de vingança. Cara, você tomou um loss e quer. Agora o mercado vai ver comigo, agora o hater vai ver comigo. Né? Cara, nada pior. Isso é uma bola de neve sem fim. Quantos relatos eu já tive no meu direct de pessoas, de clientes, falam assim, cara, devolvi em um dia o que eu conquistei em 3 meses. E isso, cara, porque o mercado para te tirar é isso aqui, ó. É isso daqui. Para você, eu faço uma analogia com a própria construção civil, lembrando lá dos meus anos de engenharia civil. Cara, para você construir um prédio, para você construir um patrimônio, essa é a analogia que eu quero fazer, cara, demora. É terraplanagem, é estrutura, é concreto, é ferragem, fazendo analogia lá com a construção civil. O patrimônio também, cara, você vai fazendo o teu bolo aos poucos. Mas para demolir um prédio, cara, em instantes, em minutos, em horas, você demole um prédio, para demolir seu patrimônio igualmente. Então, o primeiro quesito que eu quero chamar a atenção para os traders aqui, que acompanham o nosso podcast, é cuidado com o trade de vingança. E não se... E certamente aí, se você já passou por isso, comenta aqui no nosso vídeo. Eu já passei, Vitão, eu já passei, Capita, e eu aprendi muito com isso. Porque eu aprendi com esse dia. Esse dia ficou na minha cabeça até hoje. Eu lembro certinho. E, cara, eu falei assim, isso daqui não funciona. Porque se eu não souber parar, se eu não souber, né, ter algumas técnicas, né, por exemplo, que a Karina Pavan, que é a coach dos nossos trades, muitos de vocês devem conhecer, a Karina fala assim, depois de um loss, cara, levanta, respira, vai tomar um café, levanta, sai de frente do computador. E ali eu fiquei, literalmente naquele dia, eu fiquei ali, ó, vidrado, fissurado. Então isso é um perigo. E já passei também por uma fase que parecia que eu falei assim, cara, parece que eu desaprendi a fazer, não cara. Não sei tradar mais. Não sei tradar mais. E isso ao vivo, pessoal. Isso para milhares de pessoas me acompanhando. Qual que foi o recurso que eu fiz que me ajudou muito? É fazer o diário de trade, Vasco.
essa para mim que eu seria dar uma dica pra galera. Vitão, eu tô nessa fase ruim, Vitão, eu tô numa maré de loss. Cara, você precisa fazer diário de trade. O que é o diário de trade? O diário de trade é algo muito necessário, mas ele é muito chato de fazer. Ele não é legal de fazer. O legal de fazer, o gostoso de fazer é tradar, cara. É você tá ali tradando e tendo gain. O diário de trade é você... Acabou o mercado? Cara, você vai relatar ponto a ponto do que você fez. Você pega ali dentro da Nelógica mesmo, pega todos os seus trades e passa para um Excel, ou passa para um caderno, ou passa para um documento no Word, do jeito que for mais confortável para você fazer. Mas você tem que fazer. Como que eu recomendo fazer um diário de trade? Cara, todas as operações, operação por operação. A primeira operação, eu entrei no mini dólar às 9h25. Entrei com a quantidade X de contratos. O objetivo estava em tal lugar, o stop estava em tal lugar. Como que eu estava emocionalmente? Eu estava tranquilo. Cara, tava com a cabeça boa ou não? Falei, não, tava uma bagunça na minha sala, tinha acabado de discutir com a minha mãe. Eu queria que vocês relatassem de como que tava o psicológico de vocês. Como eu relatei nesse dia, cara, eu tava pé da vida porque eu tinha tomado um loss. Eu tava pé da vida porque tinha um cara me chamando de capitão de loss. Capitão do loss. Então relatem. E outra coisa que tem que relatar é qual foi o motivo técnico da entrada. O motivo técnico foi um pullback na média. Foi um toque numa retração de Fibonacci. Deu um padrão de candle em cima da VWAP. Eu identifiquei um suporte, uma região compradora no gráfico de 60 minutos, um suporte importante. Deu um padrão de candle, o volume estava favorável, eu entrei. Cara, eu quero que você seja o mais detalhista nisso. Para quê? Para que você possa mensurar quais as técnicas que pagam. Opa, isso aqui tá pagando. Opa, isso aqui não tá pagando, cara. Toda vez que eu tô fazendo isso aqui é loss, isso aqui é 0 a 0, eu saio na parcial, ou eu saio na parcial, depois eu devolvo, eu tomo o loss cheio. Tem que registrar. Porque é isso, somente no registro que você vai conseguir identificar o que paga, o que não paga. O que é bom para você, o que está dentro do seu operacional, o que não está dentro. E eu falo que é um processo chato, por quê? Quando que você vai fazer isso? Muito provavelmente depois do pregão. Muito provavelmente. Você pode fazer durante o pregão, mas você tem que dar aquele tapa depois do pregão. E depois do pregão, você quer o quê? Você quer, cara, você quer descansar, você quer... E ali é como se você acabou o treino, você tem que bater falta. Bate falta para você chegar lá e fazer o golaço na hora do gol. Então o diário de trade é uma virada de chave. Foi onde eu consegui, cara, pegar os dias ruins e eu estabelecer e eu formatar o meu operacional, saber o que é importante e o que não é. Boa. Boa, cara, imagina, puta. Tu errar, você sozinho já erra, a gente já fica, né? A pressão é grande. Aí começa a errar na frente de alguns milhares de pessoas, com rei, com o nego te enchendo o saco ainda, cara. Não era fácil, não. Nossa. Só que eu aprendi a lidar muito bem com isso, por conta dessa palavrinha, que eu até não entrei muito no detalhe, mas que ela é muito importante, que é o GR, que é a gestão de risco. Cara, quando eu mandava uma recomendação, certamente a responsa de mandar uma recomendação é muito grande. Cara, é muito grande. São milhares de pessoas que, cara, vão em cima do seu ensinamento, vão em cima do seu call. Às vezes, quando aparecia o loss, chegava lá um cara no chat e falava assim, nossa, capita, loss monstro esse, hein? Nove, então, loss monstro. E aquilo, cara, me deixava mal. As pessoas que me acompanham desde o início percebem que a minha fisionomia mudava. E principalmente quando eu li alguma coisa. Nossa, Vitão, que isso, cara? Que loss! Mas uma coisa que eu aprendi é a questão do GR, da gestão. Se o loss é monstro, sabe quem que é o único responsável por isso? É o trader, é o operador. Não é o analista, não é o presidente da república, não é ninguém. O único responsável por saber se o loss é monstro ou se o loss cabe no teu bolso é você. Se a operação que o analista chamou com aquela quantidade de pontos de stop não cabe no teu bolso, cara, não é para você chegar a apertar o botão de comprar ou vender, não. Espera a próxima. Não entra na emoção. O analista tá entrando, eu vou entrar também. Cara, aí eu ficava muito assim, puxa, loss monstro. Falei assim, cara, mas se o loss foi monstro, o único culpado é o próprio trader. Ou ele entrou com a mão pesada demais, ou ele não viu o tamanho do risco, o tamanho do stop. Mais uma vez, se o stop não cabe no bolso, se o stop financeiro e o stop técnico
não casam, a operação não é sua. Tem gente que trabalha só com stop financeiro, tá errado. Tem gente que trabalha com stop técnico, mas não sabe balizar e mensurar se o stop financeiro cabe no stop técnico. As coisas têm que conversar. Então é uma falta de gestão de risco do próprio operador. Então, cara, depois que eu entendi aquilo, eu falei assim, cara, não tem que ficar me martirizando, eu tenho que passar e marretar na cabeça deles de GR na veia, GR na veia. Porque muitos, quando eu chamava uma operação, sabe, Vasco? A pessoa fala assim, Vitão, qual que é o ponto de entrada? Capita, qual que é o ponto de entrada? Capita, qual que é o alvo? Naturalmente, as pessoas querem perguntar isso. Mas a primeira coisa que você tem que perguntar para você mesmo, quando você quer entrar numa oportunidade, ou então para um analista, se o analista esqueceu de falar, analista, qual que é o tamanho do stop? Onde você vai posicionar o teu stop? Porque é ali, porque se você não sabe qual que é o tamanho do risco da operação, qual que é o tamanho do stop, cara, você não está fazendo gestão de risco e isso não tem sobrevida. Você vai morrer no mercado. Vai morrer, porque não tem como. Cara, se você não consegue fazer o equilíbrio do que você ganha do que você perde, você morre. Você vai morrer. Então, a primeira coisa, pessoal, post-it na tela do computador de vocês. Antes de entrar na operação, verificar o tamanho do stop. Porque aí você vai fazer o equilíbrio do tanto que você pode perder, você submete a perder o quanto que você busca de retorno. É assim que você vai ter a sobrevida no mercado. Perfeito, perfeito. E aqui, já que a gente está falando de gerenciamento de risco, você acha que esse é o maior erro que os traders novatos cometem? Com certeza. Disparado. Com certeza. Com certeza. Tá. Não saber fazer o equilíbrio daquilo que perde e daquilo que ganha. Ganhar de colher e perder de balde. Essa conta não vai fechar nunca. Você nunca vai fechar um mês no positivo. Se você não limita as suas perdas, é saber a hora de parar. Pessoal, perder não significa que você é fracassado, que você não sabe fazer. Porque a única certeza que nós temos em bolsa é que nós vamos perder. Cara, não existe ninguém, absolutamente ninguém, que tem 100% de gain sempre. Não tem jeito. Então, uma coisa que você tem que saber é, eu sei perder, eu sei saber perder. O bom perdedor, que é o excelente ganhador, é aquele cara que vai vencer. Então, essa é a certeza que nós temos que ter, perder. Mas eu tenho... Qual que é a diferença do risco para a incerteza? O risco, eu mensuro ele. Eu sei qual que é o tamanho do risco. A incerteza, eu não sei. Então, o tanto que eu posso perder, eu tenho que admitir. Pô, posso perder isso. Eu tenho um limite de loss na semana de 2, de 3. Cara, eu tive 2 loss seguidos, eu vou ficar um dia sem operar, eu volto a operar só na semana que vem. Você tem que começar a traçar estratégias, definir quais são as suas estratégias, as regras da sua empresa. Né? Porque lembrando que você trabalha para você mesmo. As regras da sua empresa, para ser lucrativa, você tem que definir elas. Boa. Cara, além do Rodrigo Cohen, tem alguém que você gosta assim, como trader no mercado financeiro? Como trader? Ou algum... Pode ser até um analista. Um mesmo, analista? assim, que você tenha feito algum curso, que você tenha aprendido, fala, pô, eu aprendi bastante com esse cara, com essa pessoa. Tem alguns nomes. O Panonco, né? O Panonco encabeça essa lista aí pela proximidade que eu tive dele, que eu trabalhei do lado dele. O Mister, o Cohen, o Stormer, o Ogro. Não tem um que não passa aqui que não fala do Stormer. Mas o Stormer é um, o Stormer é fora da curva, né? O Stormer é fora da curva. Ogro. Gosto muito do Zanini também, do Danilo Zanini, do Alisson Correia. Feras. Feras, aprendi muito com eles. E agora, falei de analistas, né? Agora de traders. Gosto muito do Léo Hoffman, do Bruno Moll, do GG. São parceiraços e amigos, né? São caras que operam muito bem. Muito bem. Inclusive, o operacional do Léo e do Mollzinho parece muito com o meu. A gente fez várias lives juntos e eu me identifico muito com o operacional deles também. São grandes nomes. Puxando... Pode. Não, eu ia só lembrar de um nome antigo também, né? Que é o Gibex. O Gibex eu fiz alguns cursos dele, vídeos dele. Boa. Aqui, então, já que tu tocou no assunto operacional também, que é o nosso próximo tema aqui, né? Você opera só análise técnica ou tu olha fluxo também? Olha o fluxo também.
Os dois? Faz os dois ou não? Não, majoritariamente olho para análise técnica. Cara, eu olho o gráfico. Eu vou procurar as minhas entradas no gráfico. Bati o olho no gráfico, aí eu vou olhar em alguns elementos de tape reading, como o book, né? O book, como o próprio GG fala, ele é a bússola do mercado. Eu tenho que olhar para o book, porque no book é onde que eu vou ver onde que os players estão posicionados, onde tem scores. Não adianta eu brigar com o mercado, cara. Não adianta estar sinalizando que vai pintar um pivô de alta, mas um player gigante colocou uma escora de venda num ponto de compra, no meu ponto de compra. Não tem por que eu comprar ali. Cara, eu vou brigar com o mercado, tem uma escora gigante. Essa escora ela tem que ser consumida. Ou o player tem que tirar essa escora. Para quem não sabe o que é esse termo, escora é quando um player coloca uma quantidade de contratos muito grande em uma determinada região de preço. Então eu olho pro gráfico Vasco, mas eu busco por certezas em alguns elementos do fluxo, como o book e como times and trades e volume at price também, né? E você tá começando o educacional também, Tô né? começando educacional também, né? Vai ter sala fechada com o Capita. Tem o meu canal no YouTube, Capita Victor G Lima. Lembrando que é com G de game e com C de capitão, uma coisa que eu sempre falo. E aí vai ter outros produtos, mais mentorias também pra galera. Bacana. Cara, olha só. Uma pergunta que você deve ter recebido muito já, e eu sempre faço ela aqui também, porque cada um tem um ponto de vista e eu acho isso super interessante. O cara, quando começa no mercado financeiro, ele vira pra você e fala, quanto que eu preciso pra operar um mini dólar e um mini índice? Uhum. Né? Essa é a pergunta mais Clássica clássica do mundo. A nossa vontade é falar, né? Falou, olha, um mini dólar você precisa de 50 mil reais e o mini índice pega 25. Ou seja, você não vai estar alavancado em nada, tu vai poder perder dinheiro, vai poder tomar loss a roda aí. Isso assim, se você tomar muito loss, pelo menos uns 10 dias você leva pra quebrar, né? Beleza. Mas essa não é a realidade. Até porque o nosso mercado futuro, obviamente, né, ele possibilita essa alavancagem e a maioria, 99% dos traders que estão ali, estão se utilizando da alavancagem com o GR, com o gerenciamento de risco, para fazer, literalmente, um aumento de capital. Uma alavancagem de capital, enfim, etc. E aí? O que você responde para esse cara? Quanto que você considera que é saudável para o indivíduo ter para operar um mini índice ou um mini dólar? Tá. Essa é uma pergunta muito boa, porque muitos confundem, né? Qual que é a margem de garantia para operar um mini contrato e qual que é o capital recomendado para que você opere cada mini contrato. A margem de garantia é uma coisa, o que a bolsa exige como garantia para que você possa operar um mini contrato e o quanto que você precisa ter recomendado para que você possa ter essa sobreviver nesse vai e vem do mercado, né? Nesse equilíbrio de ganhos e perdas, para que você possa ter o seu retorno. Olha, é muito difícil falar de quanto mínimo, que nem você falou, acho que, cara, vontade de falar é chutar em alguns algarismos aí pro pessoal. Mas o que eu falaria, já falei isso algumas vezes, eu trabalho aí 1.000, 1.500 1.500 reais a cada mini contrato de índice e 3.000, 4.000 reais para cada mini contrato de dólar. No mínimo. No mínimo. Um mini contrato. 2, vai fazendo aí. É só multiplicar esse valor. Multiplicar esse valor aí. Boa. No mínimo, assim, chutando baixo aí, colocando baixo. Boa. As operações também, costuma operação, fazer day trade em ação, swing trade? Costumo. Depois que você experimenta a Fórmula 1 do day trade, que são os mini contratos, que é o mercado futuro, o trade em ações parece ser algo chato, né? Porque custa andar, mas eu acho que é legal, principalmente para quem está querendo começar a aplicar a técnica, que a volatilidade é muito menor, mas certamente surgem boas oportunidades. Tem ativos que eu gosto muito de operar. Vou colocar dentro de setores aqui. Setor financeiro dão boas oportunidades de entrada. YouTube, BBDC4, BPAC, gosto também, né, de commodities, Vale, Petrobras, logicamente. Qual mais setores? Setores de materiais básicos, né, que seria ali o de commodities. Essas seriam são as melhores oportunidades, né, quando se fala de ações.
Já o swing trade, eu gosto bastante, sabe? Eu acho que, principalmente para quem tem a veia de análise técnica, gosta do gráfico, gosta de buscar operações, mas às vezes não tem tempo, né? E às vezes, né, não tem essa sintonia com o day trade, né? Pô, quer fazer um swing trade porque tem mais tempo para tomar a sua decisão, porque a tomada de decisão no day trade, cara, às vezes você tem que tomar a decisão em segundos. Né? No swing trade, você pode olhar o gráfico diário, pode olhar o gráfico de 60 minutos, e certamente vão ter boas oportunidades também. O swing trade em ações, né? Swing trade em ações surgem boas oportunidades também. Né? Bacana. Olha só. Todo mundo já recebeu um conselho de trading na vida, né? Alguém já um dia chegou pra você e quis te dar um conselho. Talvez porque você tenha perguntado, por exemplo, você pode ter chegado lá no Coin, que é um cara que você gosta, aprendeu com ele, etc. Algumas coisas, muita coisa, enfim. E outras vezes você não perguntou nada e o cara vem te dar um conselho da mesma forma, né? Sim. Enfim. Qual que é o pior conselho de trading que você já recebeu? Pior conselho de trade? É. Dobra a mão. Esse é ruim pra caramba. Dobra a mão. É ruim pra cacete. Tomou loss, dobra a mão na próxima. Dobra a mão que você não toma loss, né? Quem dobra a mão não toma loss, né? Toma não. A corretora que te zera, né? Boa. E olha só. Tem uma palavrinha que eu não sei se você usa. Tem gente que já veio aqui e falou, cara, eu não gosto desse termo. Que é o termo consistência. Certo. A gente fala, eu não gosto desse termo, consistência, porque tal, beleza, né? Tem gente que já gosta e tem a sua forma de interpretar o termo consistência, etc. O que você acha? Consistência, sabe toda essa palavrinha? Cara, você usa, se você acredita em consistência, o que você entende por consistência, enfim. Olha, o que eu entendo por ser consistente? Ser consistente não tem nada a ver com ser lucrativo. Ser consistente, na minha opinião, é você fazer o que tem que fazer. O que é fazer o que tem que fazer, Vitão? Cara, tá muito amplo isso daí, seja mais específico. Cara, é o que eu tava dizendo, você tem que criar as regras do seu operacional. Se você não tem regras do seu operacional, cara, você já tá errando. Você já começou errando. Você tem que criar quais são as regras do seu operacional. Como assim, Vitão? Me ajuda a definir, então, as minhas regras. Ajuda. Quais ativos você opera? Qual horário, normalmente, você gosta de operar? Se você tem a disponibilidade de operar o dia inteiro, qual horário a sua performance é melhor? Cara, você gosta de operar mais índice, ou gosta de operar mais dólares, ou gosta de operar mais ações? Qual que é o seu modelo operacional? Você vai no price action? Você vai no setup? Você usa indicador? Você não usa? Você usa qual tipo de gráfico? Você usa Renko? Você usa gráfico de pontos, você usa gráfico de candles mesmo. E também, cara, estabelecer quanto de ganho, quanto de perda, qual que é o seu drawdown. O que é drawdown, para quem não sabe o que é drawdown? Depois que você atingiu, ganhou, tá próximo à tua meta, cara, tá próximo para bater a meta. Eu estabeleço um drawdown, o quanto que eu posso perder, o quanto que eu me submeto a devolver da minha meta. Sei lá, tô com 100 reais, eu tô com 100. Cara, o meu drawdown é de 20. Eu me submeto a devolver só 20. Se eu perdi 20, eu bati ele no 80, bateu no meu drawdown, eu não opero mais. Por que isso? Porque você não devolve para o mercado. Então, para mim, o que é ser consistente? Ser consistente é você ser disciplinado dentro das suas regras, se obedecer quais são as suas regras. E quais são as fases, para mim, do mercado? A primeira fase do mercado é o aprendizado. A primeira coisa, você tem que aprender a técnica, seja fluxo, seja análise gráfica, aprendeu. Depois você vai aplicar ela no mercado. Nessa fase de aplicar no mercado, né, onde você está aprendendo ali, você pode estar aprendendo num ambiente de simulação, pode estar aprendendo, operando um mini contrato, porque quem opera um mini contrato não tem que estar interessado se está tomando loss, se está tomando gain. É a minha opinião. Se você está operando um mini contrato, o que menos importa é o valor do financeiro. Se você está tirando 300 reais, se você está tirando 200 reais, eu não estou desmerecendo o valor, mas eu sei que esse valor, cara, não muda a vida de ninguém. Lógico que, cara, Vitão, você está desprezando 300 reais? Claro que não, 300 reais no meu bolso é maravilhoso. Mas operar um mini contrato não vai fazer você mudar de vida.
Isso que eu estou querendo dizer. Operar um mini contrato, você tem que encarar essa fase como aprendizado. A fase que você está aplicando aquilo que você aprendeu. Cara, depois que você vai começar a evoluir e a aumentar a sua mão, é a fase de sobrevivência no mercado. Você tem que sobreviver ao mercado. Depois que você aprendeu e está começando a trabalhar um pouquinho mais, você tem que sobreviver. Cara, você não pode devolver aquele capital que você disponibilizou para fazer trade. Aí você sobrevive ao mercado para que depois você possa se tornar, ter retornos com a atividade e quem sabe até passar a atividade ser a sua principal fonte de renda, a sua renda primária. Porque o day trade você tem que encarar, muita gente fala assim, Vitão, dá para viver de day trade? Né? Quem nunca recebeu essa pergunta também, né, Vasco? Capita, dá para viver de day trade? Cara, primeira coisa é que ninguém vive de uma coisa só. Pessoas que são ricas, elas têm mais de uma fonte de renda. Então ninguém vive só de day trade. O day trade ele pode ser a sua principal fonte de renda ou ela pode ser uma renda complementar. Então no que eu estou dizendo nesse processo, aprendizado, sobrevivência do mercado, renda. A renda primeiro aqui, ela tem que ser complementar. Ninguém vira trader pro da noite para o dia. Ninguém vai virar a renda do day trade, a sua principal fonte de renda, da noite para o dia. O day trade ele tem que ser uma renda complementar. Você tem uma outra fonte de renda maior. O day trade está aumentando o teu bolo aqui. Cara, você está mandando tão bem, você está tão apaixonado pelo mercado financeiro e quer se dedicar ainda mais para o mercado financeiro e quer, né, você vê que ela tem capacidade do day trade ser a sua principal fonte de renda, cara, ela vira sua renda primária. Mas isso é todo um processo. Ninguém tem como renda primária o day trade da noite para o dia. Dá para fazer? Dá para fazer. O processo é muito longo e difícil. Muitas pessoas vão parar no day trade como renda complementar e para mim tá maravilhoso, cara. Tá maravilhoso. Se você tá conseguindo tirar dinheiro do mercado, tá ótimo. O dinheiro que você vai tirar do mercado, ele pode ser a sua principal fonte de renda? Pode, mas se também não for, não tem problema nenhum. Muito longe disso. O que você tá falando faz tanto sentido, tipo, que, cara, tem muita gente que pensa muito em consistência, principalmente porque tem uma única fonte de renda. O cara precisa viver daquilo. Exato. Fala, cara, ou eu vivo disso, ou amanhã eu tô ferrado. Eu não pago minha casa, eu não pago meu aluguel, eu não pago minha energia, etc. Exato. Né? Quando você tira essa pressão do cara de, vamos lá, tu vai fazer só isso? Ah, mas é o que eu... Pode ser a sua fonte principal de renda, é o que você falou. Né? Mas, por exemplo, no mês ruim no trade, o que você vai fazer? Principalmente para quem está formando capital. Exato. Porque para quem já formou capital, às vezes você tem uma reserva de emergência, tem um capital. Ah, esse mês foi ruim, mas tá tudo certo. Exatamente. Entendeu? A vida do trader, ela se assemelha muito com a vida do empreendedor. Pensa num empreendedor, sei lá, é idêntico, cara. É idêntico. Um cara que é dono de uma sorveteria. Cara, tem picos. Tem época que ele vende sorvete pra caraca. Que é no calor, que é domingo, depois daquele almoço de domingo, já viu? A sorveteria fica lotada. É o dia de o cara fazer dinheiro. Cara, então a vida do empreendedor, ela é assim. Tem dia que, cara, você tá com a receita lá em cima, mas tem dia que é época de vacas magras. Então, o trader, você tem que encarar, cara, eu sou empreendedor, eu sou autônomo, e a minha empresa é a minha empresa. Eu tenho que ter as minhas regras, eu tenho que ter a minha gestão de custos. Os seus custos são, né, os stops são os loss que você vai ter que enfrentar e a sua receita são os seus gains. Boa. Né? Perfeito. Cara, indica pra gente 3 livros. Claro. Livros de análise técnica. Análise técnica do mercado financeiro, do Flávio Lemos. Tá. E análise técnica do mercado financeiro também, do John Murphy. Esses dois são os 2 livros, assim, cara, que eu indico de olho fechado, e principalmente para quem está começando. Para mim, a Bíblia do mercado financeiro é esse do Flávio Lemos. Eu estudei muito ele, inclusive para tirar minha certificação, também me baseei muito nele, e tem muito conteúdo bacana. É a bibliografia recomendada, né? Para quem quer fazer CNPI, né? É a bibliografia recomendada para quem quer fazer CNPI, exatamente. E o Al Brooks, toda a coletânea do Al Brooks, operando price action, operando tendências, né? Começando por ele. Não comece pelo Al Brooks. Para mim, o Al Brooks é uma leitura fundamental e vai te muda de patamar, sabe? Te muda de patamar, como me mudou. Só que o Al Brooks é uma leitura muito mais robusta, complexa. Não comece por ele, comece por esses 2, depois entra no Al Brooks. Isso falando de análise técnica, né? E aí falando de psicologia do trader, de gerenciamento, de psicologia, que eu acho que é super fundamental.
Tem o Trading in the Zone, do Mark Douglas, Psicologia Financeira. São livros que podem ajudar aí na caminhada da galera que nos escuta. Tem algum específico fora do mercado que você tá lendo? Eu pergunto porque é o seguinte, velho. Trader só lê livro de mercado. O cara fica louco. Fica louco. E aí, eu vejo que toda vez que alguém vem aqui e recomenda livros de mercado, sempre vai ter, né? Livros de mercado, de psicologia financeira, etc. Ele fala, esse aqui não tem nada a ver com o mercado, mas eu tô lendo, mas eu recomendo. Você lê alguma coisa fora disso? Tipo, Harry Potter, tô brincando. Não, cara. Não, as últimas leituras que eu leio sempre vai bater no mercado, né? Tá. Ou seja, aqueles clássicos livros, Mente Milionária, Segredos da Mente Milionária, Boa, não. Pai Rico, Pai Perfeito. Pobre, O Investidor Inteligente. Boa. São livros que estão vindo aqui na minha cabeça. Não estou lendo nenhum específico agora, não. Excelente. Pronto, gente. Então, os de fora já veio e, mais uma vez, a gente tem 2 livros aí que quase todo episódio são mencionados. Qual? É o do Flávio O Segredo Lemos? da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária. Do T. Harv Eker lá. E o do Robert Kiyosaki, que é o Pai Rico, Pai Pobre. É impressionante. São clássicos, né? Cara, o que tem de gente que entrou no mercado financeiro porque leu Pai Rico, Pai Pobre. A quantidade de gente que já sentou aí nessa cadeira e falou, cara, então, na verdade é o seguinte, eu li um livro uma vez, chama Pai Rico, Pai Pobre. Já ouviu falar? Já. Então, aí eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro. Falei, cara... O Investidor Inteligente, esse foi o meu primeiro livro de mercado financeiro, do Benjamin Graham. Esse foi o meu primeiro. O Investidor Inteligente também é muito bom. Minha esposa tem ele. Gosta dele. Aqui. Nossa, a gente já passou mais de 1 hora, já vai pedrada de episódio. Pra gente caminhar do meio pro final, tem muito trader que tem uma dificuldade grande em, né, a gente passa por isso, enfim, de conciliar muitas vezes família e mercado. Porque às vezes você tá naquela pegada de estudo, você tá comendo mercado, enfim. Né? Aí quem é casado, a esposa reclama, enfim, ao contrário, né, o marido reclama, aquela coisa, enfim. Você já teve alguma dificuldade em conciliar família e mercado? Cara, não. Eu particularmente nunca tive, mas eu sei que muitas pessoas sofrem disso. Não, eu conheço muita gente que perdeu família pro mercado. Sim. Por quê? Porque quem nunca se alguém da família não conhece o mercado, ou te vê em casa na frente do computador, certamente você já deve ter ouvido falar assim, a pessoa que passa por você fala assim, você não vai trabalhar, não? Você não vai fazer alguma coisa, não? E você tá operando. Você vai ficar só nesse computador? Você vai ficar só nesse computador aí? Cara, ou alguém vai falar assim, você acredita nisso daí? Você acredita nesse cara que tá falando aí? Cara, pessoas que são céticas, né, quanto ao mercado financeiro e não enxergam que, cara, a gente ali na frente do computador, a gente tá trabalhando duro. Né? Independente se você está trabalhando na sua casa de bermuda e chinelo, cara. Essa é a liberdade que a vida do trader ela te dá. Você trabalha na sua casa, no seu escritório, aonde que você quiser, né? Da maneira como você quiser, que te deixe mais confortável. Isso é muito chato, né? De conseguir ouvir, né? E absorver. Eu nunca tive problema, não, mas eu sei que muitas pessoas têm. O que eu recomendaria para esse tipo de pessoa, né? Que enfrenta com essas dificuldades. Cara, tenta, vou dizer assim, converter a pessoa para o mercado financeiro. Ensina a pessoa, mostra para ela o que você está fazendo, né? Mostra que é. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é ter uma conta numa corretora, não sabe nem o que é bolsa de valores, está presa ali na poupança, ou presa ali em ativos que o banco recomenda. Porque às vezes não, né? Se a gente colocar a parcela da população ativa em bolsa, cara, a parcela é muito mínima. A gente teve um crescimento muito bacana aí nos últimos anos, né? Quando bateu 1 milhão, foi batendo. 1 milhão, 2, 3, 4. Acredito que hoje deve ter mais de 5 milhões de CPFs custodiados em bolsa, mas isso é um passado recente, cara. Eu me lembro muito bem, eu estava na Toro, deve ter sido ali 2019, quando bateu 1 milhão de CPFs custodiados em bolsa. Então, é uma parcela muito pequena da população ainda que tem o acesso a isso. Então, cara, se você sofre com esse tipo de fala, tenta trazer a pessoa para o seu lado. Por que o live é um produto hoje que as pessoas consomem bastante, sala fechada? Porque nada mais prazeroso de você falar de mercado com quem entende de mercado.
com quem gosta de mercado. A gente pode ficar aqui batendo papo de mercado, Vasco, nessa mesa aqui no nosso podcast, cara, por horas, porque eu gosto de mercado, você gosta de mercado, o público gosta de mercado, falar com quem gosta de mercado é muito gostoso, é muito bom e é prazeroso. Por isso que o ambiente de live ele é gostoso, porque a vida do trader às vezes ela é muito solitária, fica ali sozinho, cara, e você tá compartilhando ideias de que é algo que você ama fazer, isso é gostoso. Então, a dica que eu daria para essa pessoa é tenta trazer, tenta ensinar, põe ela do seu lado, tira ela ali no fim de semana para você, né? Não estou falando para você ensinar análise técnica para ela não, mas você falar sobre investimentos. Começa falando sobre investimentos, né? Sobre diversificação de investimentos, começar a trazer essa pessoa, abrir o olho da pessoa, né? Às vezes ela é altamente conservadora e acha que só tem ali o banco, cara. Sim. Que hoje só tem o só banco. o título de capitalização. É, exatamente. Perfeito. Você tem algum hobby? Tenho. Qual que é o seu hobby? O meu hobby é musculação. Ah, eu gosto de fazer academia. Eu rio porque todo mundo sabe, né? Só bater o olho. Ah, é tipo Isaac, então. É, tipo Isaac. É isso aí, Isaac. Remando forte, Isaac. Eu gosto de musculação. Não, mas assim, falando assim, de esporte. Eu gosto muito de esporte, né? Mas hoje o esporte que eu faço é a minha academia, é um aeróbico, assim, uma bicicleta. Já gostei muito de jogar bola, mas hoje não jogo mais bola, não. Começou a machucar e parou, né? Hã? Começou a machucar e parou. Foi mais ou menos isso. História de todo mundo. Foi mais ou menos isso. Mas além disso, cara, eu gosto de estar né, com minha família, com meus amigos, sair para tomar um bom vinho, isso me relaxa bastante também, comer uma boa comida, um restaurante gostoso, são essas coisas que, cara, eu faço quando eu não tô no mercado financeiro. Principalmente estar com as pessoas que eu amo, sabe? Estar com a minha família, eu sou um cara muito família, um cara muito de Deus também, tenho os meus momentos espirituais com Deus, enfim. Boa, top. Inclusive, agora, né, a gente vai caminhar aqui para o último quadro do podcast, porque o Vitor está catabolizando, segundo ele. Ele falou, olha, preciso terminar rápido porque eu estou catabolizando. Eu falei que você tá catando quem, filho? Tá Como catando é que é? quem? Catar quem? Né? Ele Boa. tô brincando, gente. Acabei de inventar isso aqui, né? Na verdade, já existe esse catabolizando, né? Quando eu era adolescente, que eu ficava na academia, eu ficava com medo de catabolizar a qualquer hora. É uma burrice, cara, mas tá bom. Cara, tem um quadro aqui que a gente chama de bate-bola jogo rápido. Tá. Acho que o nome já diz, né? Certo. Fechou? Show. É só termo gostoso pra você responder. Bora. Tá? Não pode Bora. correr. Bom. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro, sedentarismo. Tô brincando. Frango. Como? Como? Pode ser que ele tava falando O cara sério quer trollar, né, velho? Eu nunca vi isso com ninguém, tô enchendo o saco do cara, né? Vamos lá. Batata doce. Tô brincando, vai. Agora sério. Um arrependimento. Não ter feito economia como primeiro curso. Um forte aprendizado. Forte aprendizado. Tem que ser bate-pronto, né? Que errar faz parte, cara. De que é errando que a gente aprende. Que eu não tenho que ter medo de errar, né? Porque com errar que a gente vai aprender mesmo. Boa. Um dia marcante de Loss. Esse dia aí que me chamaram de capitão do Loss aí foi bem marcante. Foi um dia que, cara, eu comecei a fazer trade de vingança e foi um dia que eu só tomei Loss. Só tomei Loss. Beleza, né, cara? Um dia marcante de gain. Pô, um dia marcante de gain foi um dia que eu fiz 80 pontos no dólar e 3 mil pontos no índice. Que eu segurei a operação. Cara, eu fui só levando, acho que foi na proteção da média curta ou da média longa, na proteção dos fundos dos topos. Eu tava vendido no índice, eu tava comprado no dólar. Fui segurando a operação. Ao final, isso foi em uma manhã. Eu terminei a operação com 80 pontos no dólar e quase 3 mil pontos no índice. Em uma operação de manhã. O trader que não estopa é... irresponsável, não sabe fazer, não é trader. O trader que não estopa não é trader. Boa. Família. Tudo. Minha família é a minha base, que deu meu apoio. E é tudo pra mim, né? Mercado financeiro. Paixão. Deus. Primeiro lugar. Uma conquista que te marcou. Cara, uma conquista que me marcou foi quando eu me tornei sócio da instituição, né? Boa. Uma instituição que vale muito, e eu ter chamado para ser sócio deles
né? Foi um dia marcante pra minha vida, foi um dia que eu falei, uau. Top, legal. É. A sua boleta no Profit, o seu chart trading, vai passar a ter só um botão. Ou vai ter o botão de compra ou o botão de venda para o dólar. Qual botão você deixa? Compra ou venda? Para o dólar, É. venda. E pro índice? Venda. É. Venda os dois, cara. Pô, difícil, hein? Difícil. É Nelson. Venda. Venda também. Mas tá um pouco paradoxal isso daí, tá um pouco antagônico, né? Porque Você normalmente tá dólar vendendo e os dois, índice né? é... Venda, venda, né? Não, então eu vou trocar, vou colocar venda no índice e compra no dólar. Beleza, boa. Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Boa. Porque churrasco tem cerveja e tem truco. Você assistiu a Pan falando isso, não? Não. Não? Ah. Então você é o segundo que fala isso. É mesmo? É, o É. segundo. Cara, quem é, não vale, nas duas próximas, não vale dizer a si mesmo, tá? Ah. Uma não dá pra ver que é você, enfim, né? Quem é o galã do mercado financeiro? Quem é o galã do mercado financeiro? Palex. Palex, boa. E a musa? A musa do mercado financeiro. A Pan. A Pan? É. Legal, cara. Eu também, pô, eu acho ela super gente boa e inteligentíssima. Muito bom. Cara, quem não conhece seu trabalho, te encontra onde? Canal do YouTube? Como é que acha seu curso, mentoria? Quero mandar um oi pra você e te fazer uma pergunta, porque eu tô Claro. muito perdido. Como é que eu faço? À vontade, pessoal. Pode mandar direct lá. Só toma cuidado com as contas fakes, hein? Você pede dinheiro no privado? Não, Ah, não então tá peço bom. dinheiro no privado. Toma muito cuidado com as contas fakes. Meu Instagram é @VictorGLima. É Victor com C de capitão, com T de touro e G de game. Boa. É capitão do game. É Victor G. Lima no meu Instagram e o meu YouTube é Capita Victor G. Lima. Pode mandar mensagem lá no direct, eu respondo todos, faço questão de responder. Essa é uma atividade que eu não terceirizo com ninguém da minha equipe. Quem vai lá no direct sou sempre eu, porque eu gosto de ter esse contato com vocês, mando áudio, tira dúvida. Às vezes demora um pouquinho, porque o volume de mensagens, graças a Deus, é muito alto, mas pode mandar lá, manda um alô, que a gente vai conversando e tira as dúvidas. Boa. Meu jovem, se você chegou ao final do episódio, deixa aqui nos comentários pra gente do YouTube se você gostou do episódio. O que você mais gostou? O que você não gostou, inclusive? Tem uma coisa que você não tenha gostado? Desde que você não seja hater. Se for hater também, você sabe, né? Mas deixa pra gente, às vezes alguma crítica construtiva, a gente aprende muito com isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de episódios tops como esse que foi com o Victor. Receber os cortes, inclusive, assim como vão sair os próximos cortes do Victor, se você tá assistindo aqui amanhã, se você tá assistindo hoje, no domingo, segunda-feira, já começa a sair os cortes dessa fera aqui. Obrigado, cara, por ter aceitado. Obrigado, nosso Vasco. convite mais uma vez. Grande honra. E, mais uma vez, agradeço muito, porque eu sei que quem sentou aqui foram grandes nomes. Eu ter chegado até aqui para receber o convite me faz ter a certeza que eu estou remando na direção correta, que o Capita está remando na direção correta. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu sempre finalizo as minhas lives, os meus conteúdos, dizendo: o Torobolt, ele segue como por aqui. Torobolt segue sorrindo e sorrindo muito, porque com o Capita a vibe, a energia é alta astral, remando e remando forte, porque no mercado financeiro nós temos que remar forte, gritando e gritando alto, porque quem já acompanhou o mercado com o Capitão sabe que o Capita grita mesmo. E avante. Faz daí que eu faço daqui o nosso, mãozinha, coração e foguete. Obrigado, Vasco. O cara fez quase um hino, não é não? É basicamente o hino, marca registrada, é os bordões do Capitão. Aí. Boa. Gente, dessa forma, Capita já encerrou. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, moçada. Obrigado.